as USFs não são muito diferentes de todas as outras organizações que nós conhecemos e, portanto, são constituídas por pessoas e, como tal, o que torna muito necessariamente que serem semelhantes com todas as outras organizações ou pequenas unidades que nós temos, por exemplo, em hospitais e noutros sítios. Agora, de facto, surgiram dentro do movimento de 95, já muito estudado e defendido pela Associação dos Médicos de Clínica Geral, e com muito apoio daquilo que era o Ministério da Saúde à data, e com muita atenção também naquilo que eram as estruturas regionais, e naturalmente que isso criou-lhes aqui um conjunto também de fragilidades do próprio sistema. Fragilidades porque nós sabemos que as políticas vão mudando e a execução das mesmas tem dependido muito mais das pessoas em si do que de alguma consistência que existe em termos de política de saúde em Portugal. Vejo neste momento, e desde há um ano que estou a coordenar esta equipa da ERA, vejo uma coisa fundamental para as OSFs, é o seu enquadramento no meio do ACES. E, portanto, aquilo que eu costumo dizer é que as OSFs são sustentáveis se forem, de facto, bem enquadradas, se tiverem um enquadramento que lhes permita, de facto, se autoafirmarem e afirmarem-se pela sua auto-organização, pelo seu trabalho e pelos resultados que apresentam. E, portanto, daí entendi que a melhor forma de ajudar as OSFs era intervir também sobre os ACES, como equipa regional de apoio, acreditando naturalmente que as OSFs é o melhor modelo para servir a população e para a prática dos cuidados de saúde primários. E nós, na RS Centro, o que fizemos foi colocar na ERA um conjunto da sua missão, da ERA, extravasar para além daquilo que é o que tem sido normal nas outras regiões, o SFs e o CCs, e colocar também um foco e uma intervenção junto dos ACEs e da constituição das unidades de cuidados de saúde personalizados. E penso que isso tem sido conseguido, porque parece-me que, de facto, a questão dos ACEs, só um ACEs capacitado do papel das OSFs, um ACES que perceba, de facto, o que é que são as tais autonomias, mas um ACES também tenha capacidade para exigir a prestação de contas, contratualizar, criar os canais de informação adequados, reunir-se com as pessoas e fazer avaliações conjuntas, participar das nossas visitas de acompanhamento, que é aquilo que acontece, e ter connosco uma relação de comunicação facilitada e construtiva, que é isso que tem acontecido. Penso que nesse sentido será certamente a melhor forma de nós sustentabilizarmos as OSFs, criarmos um potencial para aparecerem, para se constituírem as tais os CSPs num caminho para o OSF. É isso agora o papel que estamos a fazer com os diretores executivos, um trabalho que estamos a fazer com os diretores executivos, é constituir ou conseguir criar unidades de cuidados de saúde personalizados, no sentido de depois criarmos um modelo de acompanhamento que as permita ir encaminhando para o OSF. Eu acho que o caminho, claro, que nós temos que evoluir, e isso depende muito daquilo que é do Ministério da Saúde, é de facto as OSFs, como eu disse há pouco, têm que ter estímulos, têm que ser estimuladas, e o caminho da acreditação parece-me um caminho que tem que ser claramente seguido. Tanto mais porque aquilo, eu costumo dizer às OSFs, o pior que lhes pode acontecer são as más OSFs. E, portanto, as próprias OSFs devem querer que existam boas OSFs e cumpram os princípios, porque uma má OSF vai prejudicar todas as outras, por causa nós sabemos isso na vida, por causa dos maus exemplos. E acho que colocarmos a fasquia, sermos todos exigentes com nós próprios e com os outros, e a exigência deve ter sempre por base muito a defesa daquilo que são os princípios que baseiam a constituição das OSFs, que estão no decreto, a prestação de contas, de facto, o traduzir com o seu esforço e que aqueles princípios traduzem melhores resultados, que é aquilo que é a base de tudo. Nós podemos defender princípios e a pergunta seguinte é, bom, mas e depois? Isto valeu de alguma coisa? A intersubstituição, a auto-organização, isto trouxe algum resultado ou não? É que se não trouxe, com certeza não vale a pena. E, portanto, existe a defesa dos princípios, mas nós temos que ter capacidade para mostrar os bons resultados. E é isso que eu acho que ainda falha substancialmente, e por isso é que eu acho que há uma incompreensão ainda de alguma parte da sociedade, da população, dos colegas médicos que trabalham noutras áreas, dos outros profissionais de saúde, de alguns órgãos de governação da saúde em Portugal, que há alguma incompreensão do modelo OSF, exatamente porque acho que ainda não houve a capacidade dos profissionais, das organizações, seja o que for, mostrar que, de facto, aqueles princípios e aquele modelo de organização se traduz em mais resultados, que é isso que interessa, não é mais do que.
Eu acho que os tempos vão ser claramente conturbados, porque não serão só as OSFs estar fragilizadas, é o próprio SNS e o próprio país. E, portanto, o contexto das OSFs, de alguma indefinição, de alguma contra-reforma, vá lá que se possa chamar, é ele todo o país que vive um processo, vá lá, de contra-reforma, é o Ministério da Saúde e de tensão, e de perda de autonomias, e de centralização das decisões, e perda de capacidade de fazer coisas novas. Normalmente fazer coisas novas implica mais recursos, muitas das vezes, outras vezes não, mas muitas das vezes implica. E, portanto, acho que os tempos não vão ser necessariamente tempos para fazer de grande alento, vá lá. Mas acho que pode haver estratégias para consolidar um conjunto de questões. Uma delas é termos, e penso que isso é possível, termos a capacidade de mostrar que, de facto, o modelo faz sentido. Que, de facto, os princípios aplicados e defendidos se traduzem em resultados. E termos a capacidade também de assumir que nem sempre os princípios são aplicados em todas as OSFs e, com certeza, mais vale a pena termos a coragem de defender a marca do que defender uma OSF só por ela ser OSF. E acho que isso é uma forma de defender as OSF.